Olá, 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 aluno que está aí nas redes sociais, aluno que me acompanha nas redes sociais, aluno que vai precisar fazer uma redação do Enem, que vai precisar de um repertório. Eu sei o que você está pensando, eu sei, repertório, aí na hora da prova, será que eu vou lembrar? Então eu quero um repertório coringa, um repertório que sirva para qualquer coisa. Tá, eu vou ajudar você, mas deixa eu só expressar o meu ranço, o meu mal-estar. Olha só. O repertório mais citado realmente nas redações do Enem, quando se vai corrigir as avaliações do Enem, as redações do Enem, inquestionavelmente é a Constituição de 88. E aí a Constituição de 88, porque ela prevê que o cidadão tem direito disso, disso, mas não tem o tal direito, que aí é o tema de redação, vem a ligação. Então, aí como é que o aluno vai recortar esse tema? Ele vai discutir a ineficácia do Estado. Sempre a argumentação é em torno da questão da ineficácia do Estado. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que lembrar, repertório. Você precisa trazer um repertório que converse muito bem com o assunto que você está discutindo, com o assunto mais geral, com o tema mais específico. Não adianta botar um repertório coringa sem fazer a ligação. O repertório artificial é a mesma coisa que nada, você não está ganhando pontos por isso. Você tem que lembrar que a redação do Enem, 120 é média, 160 acima da média, 200 pontos é a nota total de cada uma das competências. O seu objetivo é conseguir 200 pontos, pelo menos 160, mas é sair da média. Mas nós não vamos conseguir isso com o repertório coringa. Por quê? Porque o repertório coringa é muito genérico. Então, você precisa adaptar o repertório coringa ao tema assunto que está sendo abordado. Ele tem que conversar muito bem. Lembra, eu sempre falo isso nos meus cursos, eu sempre falo isso com os meus alunos que fazem aula comigo particular. O segredo da redação do Enem são as ligações. É como você estabelece ligações. Então, é óbvio que você tendo um repertório genérico, o seu papel agora é fazer uma ligação completa com o tema específico que está sendo abordado. E isso, quem elabora o Coringa não tem como saber, porque o Coringa é justamente generalista. O importante é você torná-lo específico. Essa é a sacada. Você pega o geral e consegue ligar com o particular. Então, a jogada é do geral para o particular. Está entendendo? Como se diz aqui em Floripa. Olha só. Bom, nesse sentido, então, eu trago para vocês um repertório que eu considero muito bacana, que é bem melhor do que você falar da Constituição de 88, né? Vamos combinar, que eu já estou cansado desse troço, me poupe, né, de Constituição de 88. Mas eu tenho uma coisa bem melhor para você, um presentinho, várias coisinhas, na verdade, são vários presentinhos, vários repertórios. Então, senta aí, convida a galera, pega a pipoquinha, docinho, água, blá, 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 por quê? Porque eu vou dissecar um monte de coisa para você. Depois, no final, o último slide aqui do meu PowerPoint, eu vou mostrar, eu montei para você uma forma de você usar todo esse repertório, que é bem vasto aqui. Vou dar muitas ideias para você. Todas elas são ideias bem genéricas, portanto, funciona como coringa, legal? Mas não esquece, você vai ter que transformar isso para dar 160, 200, você vai ter que tornar isso bem íntimo com aquilo que você está discutindo. Então, eu sou professor, eu estou preocupado com isso também, legal? Vamos lá, então. Repertório, competência 2, aí você que me acompanha sabe que a questão do repertório é o que exatamente? Na competência 2, várias coisas são abordadas. Uma delas, além da estrutura dissertativa, verificar se o aluno está abordando o assunto que é geral, o tema que é específico, se esse candidato, além disso, traz um repertório original, ou seja, um repertório que foge do repertório dos textos de apoio. Então, se o aluno ficar nos textos de apoio, 120 pontos. Se ele fizer uma estrutura dissertativa legal e ficar nos textos de apoio, 120 pontos. 120 é a média, o que se espera de um aluno que está terminando o ensino médio. Para eu entrar para a turma da elite, ou seja, sair do 120, que essa é a lógica, você que já fez curso comigo, sabe que a lógica é essa, e a gente fugir do 120, né? 160 a 200, ou seja, eu preciso dizer para o avaliador que eu não sou 120. Ô, seu avaliador, olha aí, ó, eu sou 160, 200 pontinhos. Bom, aí eu tenho que trazer um repertório, mas esse repertório não adianta só trazer uma frasezinha decorada, que é o que a galera está fazendo. Uma frasezinha decorada, ele não conversa com o que é específico. Então é a mesma coisa que nada. Então não adianta, você não está ganhando nada, continua com 120, é isso. Tá? O negócio é fugir do 120. Esse é o seu alvo. Então, eu vou ensinar você a sair do 120. Você me acompanha? Então vamos lá. Se eu estou falando sobre a questão do Estado e o tamanho do Estado, nós vamos abordar algo mais complexo, que é a questão do bem-estar social.
Legal? Você não vai esquecer do hífen ali no bem-estar, hein? Você vai perder pontos em competência 1. Bom, o que é considerado produtivo para o Enem? Produtivo é o repertório de 200 pontos na competência 2, né? Então, para o candidato do Enem, que quer fazer bonito no repertório, não ficar replicando a Constituição de 88, vamos aqui alguns referenciais mais produtivos. Então, aproveita o que eu vou mostrar para você. Olha como é mais bonitinho, dá para fazer coisa muito melhor. Quando eu falo de bem-estar social, eu tenho que lembrar um cidadão que é muito importante, esse cara aí, ó, John Maynard Keynes. Keynes, meu querido. Vamos combinar uma coisa de antemão, olha só. Olha aqui, olha aqui. Professor, isso na hora esqueceu o nome do homem e botar Keynes errado, com I em vez de Y. O avaliador do Enem não pode descontar pontos se você errar o nome do indivíduo, e nem o nome da obra, o nome do filme. Isso não importa, tá? Então, escrevi o nome dele errado. Ok, tudo bem, o avaliador não desconta. Então, você não precisa se preocupar com isso, se preocupa com as ideias, como você vai formatar essas ideias, tá? E não com o detalhezinho do nome dele, que é menos importante. Bem entendido? Bom, quem foi Keynes, então? John Maynard Keynes. É um britânico, o cara é em inglês e foi simplesmente o mais influente, só isso, ó. Ele foi o mais importante economista do século passado, meu querido, tá bom? Então, século passado a pessoa não tinha nascido ainda. Bom, eu já tinha casado algumas vezes, mas vamos lá. Economista britânico, ele se serviu, então, dessas ideias para dizer o seguinte: a influência da macroeconomia para a macroeconomia moderna, tanto na teoria quanto na prática. O que ele defendia? Agora presta atenção, ele defendia o Estado intervencionista. Pegou essa expressãozinha aqui? O que é o Estado intervencionista? Muito melhor a Constituição de 88. O que é o Estado intervencionista? É o Estado grande. É o Estado, o governo, o Estado, que usam medidas fiscais ou monetárias para diminuir, mitigar, diminuir. Que bom mitigar, né? Que significa diminuir, numa redação fica legal, os efeitos adversos dos ciclos econômicos. Então ele diz o seguinte, olha, a economia ela funciona em ciclos. Então há momentos de depressão, momentos de recessão, momentos de bons econômicos. Então você vai lembrar, 1929, Bolsa de Valores quebra, você tem uma recessão. Você vai lembrar agora, nos anos 2000, você tem uma recessão mundial também. Então, diante da recessão, o Estado tem de se agigantar. O Estado tem que dizer, ó, pandemia, por exemplo, gente. Olha, então, exemplo aí, pandemia. O Estado tem que crescer. Quer dizer, como é que o Estado vai fazer? Ele tem que prover, especialmente aquelas populações mais fragilizadas socialmente. Elas precisam receber apoio. Isso é fundamental. Isso é o Estado. Então, quando se pratica uma ação nesse sentido, está se objetivando o bem-estar social. Mas aqui a grande discussão é essa, é o tamanho do Estado. Legal? Então, o Estado grande ou a iniciativa privada? Essa é uma belíssima discussão que está subliminar, está escondida aqui, né? O Estado é muito grande, mas e a iniciativa privada? Como é que se constrói um país e a economia de um país? Segundo Keynes, o Estado tem que se fazer presente nesses momentos de recessão, nesses momentos de dificuldade. Então, a gente vai chamar isso de um Estado intervencionista. Você não vai esquecer esse troço? Bom, adiante. Qual é o conceito disso? Então, em função dessa questão que se chama de bem-estar social, todo indivíduo, olha aí, tem direito, desde o nascimento até a morte, a um conjunto de bens e serviços. É o que está na Constituição lá. Ó, não é? Então, o que é o estado de bem-estar social? Todo mundo tem direito a ter aquilo que é mínimo para se fornecer, para ter uma garantia para sobreviver. Né? Isso tem que ser provido pelo Estado, direta ou indiretamente. Né? Que direitos são esses? Direitos à educação, por isso que é coringa. Ó. Então, se o tema for educação, se o tema for saúde, assistência médica gratuita, se o tema for economia, emprego, garantia de uma renda mínima, criação dos filhos, a educação, olha só. Então, o Estado, segundo o conceito de John Maynard Keynes, o Estado tem que prover, especialmente as populações mais fragilizadas, com esses conteúdos mínimos. Então, por isso que é um repertório coringa. Legal? Então, o que é o keynesianismo? Olha que bonitinho, né? Vamos lá. Na década de 30, esse cidadão, que é o Keynes, ele inicia o que se chama uma verdadeira revolução no pensamento econômico, que vai contaminar todo o século XX. Ele faz isso a partir de 1930, você vai lembrar, 29, quebra da Bolsa de Valores, não esquece esse marco. E ele se opõe à economia neoclássica, que defendia que o mercado livre automaticamente conseguia empregos e trabalhadores. Ora,
Por que é que ele lança isso em 30? Porque essa teoria do mercado livre, ela rui, simplesmente, ela cai, tomba, não é? Em 29, com a quebra da Bolsa de Valores, que é uma grande crise do capitalismo. Então, 29 quebra a Bolsa de Valores e mostra o que é a Bolsa de Valores? Mostra que o mercado livre não funciona, né? Então se questiona a iniciativa privada. É aí que entra Keynes, no momento certo, né? Se a iniciativa privada fracassou, é o Estado que agora vai resolver. Você está vendo que isso é cíclico, ó? 29, 30. Quando Keynes surge em 30, não é por acaso, é depois da crise de 29, né? Bom, aí você tem a Segunda Guerra Mundial, lembra? 39 começa a Segunda Guerra Mundial, 45 vai a Segunda Guerra Mundial, e elas vão sendo adotadas, essas ideias, né, por várias potências econômicas do Ocidente, como eu registro aqui para vocês. Né? Entre 50 e 60, essa economia keynesiana ela atinge o ápice, né? Foi retumbante, ela vai praticamente ser adotada pelos países de ponta do Ocidente, né, que vão adotar essa teoria que é o estado de bem-estar social, quando se chega ao apogeu do estado de bem-estar social. Bom, mas tem um carinha aqui que vai interessar para vocês, que é outro repertório, está dentro disso, mas é um repertório dentro da mesma questão, que é o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos durante a recessão e durante a Segunda Guerra Mundial. E ele funda uma forma de encarar a economia, que é o plano chamado New Deal, que você estudou certamente. Né? Então, Franklin Delano Roosevelt, lá na década de 30, parte do seu programa de recuperação econômica, que é o New Deal, não é? Para além das grandes obras, aumentou os salários e fixou os preços dos produtos. Então, o que ele fez? Ele começou a arranjar obra para ter empregabilidade, empregar as pessoas, operário que estava desempregado, para fazer a economia circular. Então, ele fixou o preço de produtos, é o Estado intervencionista. Ah, mas o Estado vai gastar. Não, mas vamos abrir uma estrada aqui. Para quem vai abrir estrada? Para ter trabalho, mão de obra. Assim, mas isso vai custar para o Estado? Não, o Estado vai oferecer emprego, esse emprego, o que vai acontecer? O cidadão vai receber, vai gastar o dinheiro, e isso vai fazer a economia circular. Essa é a ideia do bem-estar social, que Roosevelt vai adotar durante a crise econômica no país mais capitalista da face da Terra, né? Que é os Estados Unidos. Né? Então, é comum nos países do estado de bem-estar social a estatização de empresas, porque o Estado tem que crescer. Então, aqueles setores mais estratégicos, que são setores básicos, saúde, educação, você estatiza, energia, você estatiza, porque aí você tem maneiras de poder dominar a economia, né? Bem como a criação de mecanismos para promover serviços públicos gratuitos de qualidade. Então, a gratuidade do serviço público. Se você tiver que pagar por tudo, aí não é estado de bem-estar social. Então, você tem que ter benefícios trabalhistas, você tem que ter moradia, água, esgoto, educação, saúde, transporte, tudo isso tem que ser oferecido gratuitamente à população. É assim que funciona o estado de bem-estar social. Né? Você está pensando o quê aí? Ah, mas não é isso que acontece no Brasil. Claro que não. Se você tiver que pagar segurança, botar um guarda particular na rua para cuidar, aí é o oposto do estado de bem-estar social. Legal? Se você tiver que pagar um plano de saúde particular, é o oposto da questão do bem-estar social. Se você tiver que pagar pedágio, é o oposto do bem-estar social. Né? Para enfrentar a crise econômica e social dos Estados Unidos, o que o Roosevelt fez? Ele utilizou o trabalho de um grupo de renomados economistas que estavam inspirados em Keynes. Então, ele usou no New Deal as teorias keynesianas, né? E aí que ele consegue sair da crise. Então, o que é a grande discussão? O Estado e a iniciativa privada. Então, uma iniciativa privada gigante, quebrou o mundo lá, crise de 29, o Estado ganha volume com as ideias de Keynes e de Roosevelt. Quer dizer, então, Keynes na teoria, Roosevelt na prática. Você está vendo? Ele alia a teoria à prática. É uma teoria econômica de bem-estar social, mas que está associada à prática. Isso é muito importante. Né? O que é o Estado protetor, então? É o estado de bem-estar social. O estado providência, o estado social é um tipo de organização política e econômica que coloca o Estado como agente da promoção. Então, o Estado grande, protetor e defensor da sociedade. Então, o Estado é o agente regulador de toda a vida e saúde social. Ele que regula tudo, política e econômica, a política econômica do país em parceria com sindicatos e empresas privadas em níveis diferentes. Quer dizer, ele está ligado às empresas privadas, mas ele é que é a figura maior, proeminente, nesses momentos de crise. Tem que ser o Estado, ou seja, pandemia, o que vai acontecer? O Estado tem que se fazer presente, não é iniciativa privada que vai dar um salário para recompor o salário do trabalhor, é o Estado que vai ter que se fazer presente.
É simples essa teoria. Né? Então, cabe ao Estado, olha a frasezinha aí, ó, do bem-estar social, garantir serviços públicos e proteção à população. Está aí a frasezinha. Legal, eu vou melhorar isso aqui mais adiante, mas você já tem vários repertórios aqui. Bom, aí a discussão, então, do bem-estar social versus esse liberalismo, que é o capital, a iniciativa privada, o liberalismo. Agora vamos para o embate, para você entender, eu vou dar o fecho agora, legal? Então, até os anos 80, esse processo todo do bem-estar social ganhou relevo, né? Ganhou importância. Foram 30 anos de crescimento econômico, que é o pós-guerra, legal, em confronto com o liberalismo. Quer dizer, o Estado era grande e os países ocidentais que investiram nessa ideia de um Estado forte, dando o máximo possível à população, ganharam realmente muita força. Foram 30 anos maravilhosos em que as ideias de Keynes imperavam. Mas aí acontece um episódio que é a crise do petróleo de 1973. O petróleo era barato, mas aí surge a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e vai simplesmente cartelizar a questão e o do preço do barril do petróleo, que vai aumentar barbaramente de preço, e o petróleo que era barato fica caro, e as economias ocidentais que vivem movidas pelo petróleo vão ter um baque enorme, né? Muito grande. Em 1973, a crise é uma crise séria, uma crise mundial. Então, é a crise do petróleo de 73. Com essa crise, o que acontece? Entra em declínio as ideias de Keynes, né? Ou seja, as grandes economias, como a economia inglesa e a economia americana, elas entram numa grande crise, e aí, nessa crise, elas precisam de uma solução. Então, as ideias de Keynes começam, lá em 73, a perder importância, até chegar ao final da década de 70, em 79, com essa senhora aqui, que é a Margaret Thatcher. Por quê? Porque ela vai fazer uma guerra contra essa ideia de Keynes, que é a ideia de um Estado intervencionista na economia. Então, é preciso combater a inflação, é preciso fazer uma série de reformas, e Thatcher vai ser um símbolo da volta com muita força do liberalismo. Então, ela luta contra essa intervenção do Estado para combater a inflação. Então, eleita a primeira-dama em 79, faz a taxa cair de um pico de 27% para 2,5% ao ano. Muito bem, essa é a Margaret Thatcher, ela consegue combater a inflação. O que ela faz? Privatizou indústrias, quer dizer, o processo contrário, não é? De Keynes, privatiza indústrias, petróleo e gás, aeroportos, companhias aéreas. Então, a privatização, que começa a acontecer no final da década de 70, começo de 80, com Thatcher. No Brasil, isso vai acontecer só com Fernando Henrique Cardoso na década de 90. Legal? E a receita qual é? Recuperar a economia inclui a crença de que os sindicatos com muito poder político estrangulam as empresas. Então, de novo, a luta liberalismo versus a questão do Estado forte. Então, você está vendo que há um embate aqui. Estado versus liberalismo. Estado forte, as ideias de Keynes versus liberalismo. Como há uma grande crise no mundo, você tem que buscar uma solução. Então, se reverte de novo. Se volta à situação anterior, né? A quebra da Bolsa de 29, se retorna a essa situação. Bom, mas curiosamente, há uma recuperação das ideias de Keynes diante da crise de 2000. Por quê? Porque as ideias de Keynes vão ser parcialmente usadas na crise de 2000 por quem? Por esse cidadão aí que você conhece, que é o Barack Obama. Quer dizer, nós temos os Estados Unidos com uma crise danada, meio que quebrado, aí, lembrando a crise de 29, tem um horror, né, da lembrança da crise de 29. Portanto, Barack Obama vai, e o Gordon Brown, que é o primeiro-ministro britânico, eles vão começar a empregar essas ideias novamente de Keynes, de uma maneira mais moderada, mas isso funciona também. Bom, então você tem Barack Obama, você tem Roosevelt usando as ideias de Keynes, você tem Keynes para falar sobre o bem-estar social e o liberalismo com a Margaret Thatcher e o seu parceiro, que é o Ronald Reagan, presidente americano. Juntos, os dois trazem de volta a questão do liberalismo, agora com uma roupagem nova chamada de neoliberalismo. Mas eu não quero parar por aí, não. Eu quero ir um pouquinho mais. Vamos lá, acabou a pipoca? Então, olha só. Você conhece esse cara aqui, não conhece? Conhece esse cara aqui, ó. Arthur Fleck. Legal? Ele é o Coringa. Tá bom? E ele trabalha como palhaço para uma agência de talentos. E toda semana ele precisa comparecer a uma agência social porque ele tem problemas mentais. Então, tá aí um cara discriminado pela sociedade. Bom exemplo, bom repertório que apareceu muito no tema das doenças mentais. Né? Apareceu bastante o Coringa com Arthur Fleck.
Mas ele é demitido. Na demissão, ele reage mal. Ele é gozado por 3 homens dentro do metrô e simplesmente é um momento, no filme, de inflexão, um momento de mudança, né? Há uma peripécia aqui, uma mudança radical no filme, porque 3 caras começam a gozar dele, 3 caras bem vestidinhos, malandrinhos e tal, começam a gozar da cara dele porque ele está vestido de palhaço, ele mata os caras. Né? E aí começa uma série de assassinatos. Ele começa, portanto, um movimento popular contra a elite de Gotham City. Conhece Gotham City? Na qual Thomas Wayne, que é o pai do Batman, legal, eles recriam esse troço todo, né? É o seu maior representante, quer dizer, um capitalista que tem grana e tal. Então, de novo, você tem uma parcela da população discriminada, sem acesso às riquezas econômicas do país, e você tem um criminoso, que é, em tese, um criminoso, o Arthur Fleck, que vai ter remontado a sua vida por todos os problemas, o bullying que ele sofre da mãe, o bullying que ele sofre dos colegas, o bullying que ele sofre da sociedade. Ou seja, durante todo o tempo a gente fica com a peninha danada dele, porque durante todo o tempo ele vai sofrendo bullying, vai sofrendo pressão daquela sociedade que vai oprimindo. E ele é um problema, ele é um cara que tem problemas mentais. Esse é o Arthur Fleck. Mas o que acontece? A ausência do Estado, porque o Arthur Fleck ele utiliza um serviço de atendimento psicológico, porque ele não funciona bem, ele tem uma série de problemas. Né? Aí chega um momento que o Estado não tem mais grana e corta o serviço. Ele chega lá para ser atendido e a atendente diz, olha, acabou, não tem mais, a gente não tem mais o recurso que tinha antes do Estado. Ou seja, o que o filme está fazendo? Crítica justamente a esse liberalismo da Margaret Thatcher, e, de novo, a questão do bem-estar social. Ou seja, o Estado não está fazendo a sua função. É essa a grande crítica que o filme faz. Então, o filme é um repertório fantástico para você falar do bem-estar social e das políticas públicas que são importantes para satisfazer as necessidades, especialmente daquelas populações mais frágeis. Legal? Bom, a importância do Estado. Agora, eu preciso finalizar, você está pronto aí? E eu fiz um esboço aqui de umas ideias que você pode usar parte delas ou totalmente para você contextualizar vários assuntos, portanto, que nós vimos aqui, que é a ausência do Estado. A questão da educação, a questão da saúde, a questão do meio ambiente, a questão da moradia, tudo isso tem que ser provido pelo Estado. Então, em vez de botar a Constituição de 88, você pode usar o Estado de bem-estar social. A importância, agora eu redigi aqui para você, segue aí. A importância do Estado como provedor da sociedade é, de fato, a discussão maior. Estou introduzindo a discussão, começando a redação, introdução. Keynes, citei Keynes, olha o repertório, já preconizava, se não está nos textos de apoio, Keynes matou a charada. Já preconizava, diante da recessão e das crises cíclicas da economia, lembra? Depressão, recessão, crise de 29, era o estado de bem-estar social, a chave para resolver os problemas da população, especialmente a mais vulnerável. Foi esse o remédio de Roosevelt com o New Deal. Então, assim, se caso aparecesse nos textos de apoio Keynes, você não ia ganhar nota no repertório, ia ganhar no máximo 120, né? Então, eu estou botando também Roosevelt aqui para garantir. Foi esse o remédio de Roosevelt com o New Deal, atendendo às necessidades básicas da sociedade. Então, a teoria de Keynes e a prática de Roosevelt. É preciso lembrar que a economia, botei uma frasezinha final para você fazer o gancho com o tema assunto que está sendo dado, é preciso lembrar que a economia deve estar a serviço da população, não o contrário. Dessa maneira, como na realidade brasileira, você faz a ligação para aquilo que você está, então, discutindo, né, que é a realidade brasileira. Olha só, gente, que bacana. Esse vídeo ele é importante para esclarecer várias questões ligadas ao repertório. E eu tenho certeza que essas ideias que eu acabei de colocar aqui para vocês, de trazer para vocês, elas vão ser muito úteis para a sua redaçãozinha e para você conquistar esses 200 pontos na competência 2, que é uma das competências mais complexas, inquestionavelmente, do Enem. Legal? Tamo junto aí? Vamos lá? Continua aqui, chama a galera, entra lá no meu Instagram, no meu YouTube, quem ainda não me segue nas redes sociais, e recomenda aí esse canal para a galerinha, tá bom, gente? Abraço aí.